pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à aula de hoje, que traz como tema Teoria Clássica da Administração. É claro, onde tem um nome muito expressivo, né, dentro dessa teoria, que é o Henri Fayol, né, um francês, um engenheiro. Eu sou a professora Geisiane, e quem tiver aí, pessoal, interesse, né, segue aí, né, no @admgeisiane, @admgeisiane do Instagram, tá? Pessoal, eu chamo a atenção de vocês hoje para essa imagem aqui, né, de um personagem chamado, né, do autor, na verdade, né, chamado Charlie Chaplin, né, foi idealizado por ele no ano de 1936, né, um filme chamado Tempos Modernos. E esse filme, Tempos Modernos, ele era uma espécie assim de sátira, né, para a forma como o homem ele era tratado dentro de uma organização daquela época, né, onde esse homem ele era visto como uma parte ali, né, da máquina, né, como se fosse parte, tipo uma engrenagem realmente, né, em que aquele homem entrava, né, na empresa e começava a apertar os botões sem parar mais, né, não tinha um momento certo para a questão do descanso dele, e realmente era uma pessoa ali robotizada, certo? Onde a demanda era produzir, né? E não se olhava muito para a questão assim do ser humano em si. Então tinha muita questão da fadiga humana, do trabalho excessivo, tá? E aí por conta disso, né, o Chaplin fez, né, esse filme muito interessante. Quem não assistiu ainda, né, por favor, vai lá, assiste, né? Tem nas plataformas como do YouTube, que é bastante interessante. E por que é importante trazer essa imagem para vocês, né, do homem de forma assim mecanizada? Por quê? Porque isso era próprio da estrutura, né, dessa teoria clássica da época, tá? Então a estrutura era do tipo mecanicista, né? E qual era a grande característica dela? Ela era justamente por ser de uma comunicação hierarquizada, ou seja, vinha de cima, né, até abaixo, havia uma hierarquia, havia ali um forte controle, né, sobre as pessoas, porque elas deveriam fazer, e também uma coordenação, para que essas pessoas atingissem o mesmo objetivo daquela organização, pessoal. E na aula de hoje, né, vou detalhar para vocês um pouquinho mais o que nós vamos ter nessa aula de hoje, tá? Vamos, claro, ter um breve histórico, né, sobre a teoria clássica da administração que levou a isso, certo? As condições, na verdade. Quem foi o Henri Fayol, né, esse grande nome, esse ícone dessa teoria clássica da administração? O que é administração na visão do Henri Fayol, né? Quais as 6 funções básicas das empresas, tá? Na concepção dele, ele detalhou 6 funções principais. E dentre essas funções principais, você vai entender o que é a função administrativa, que nós temos até os dias de hoje. Uma nova roupagem, de uma outra forma, mas ainda segue muitos preceitos do Fayol. E o que é organização formal, tá? E também os 14 princípios da administração que foram desenvolvidos dentro dessa ciência que é a administração pelo Fayol. Então, pessoal, vem comigo aqui para o primeiro momento, né? Olha, o primeiro momento é relembrando aqui, só um minutinho que eu vou colocar esse filme, deixa eu sair da tela. Esse filme que eu vou colocar aqui para vocês é da Primeira Guerra Mundial. Nesse filme, pessoal, que está passando aí, né, são apenas cenas do que foi a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, ela se deu entre o ano de 1914 e seguiu até 1918, né? Ela que foi conhecida como a Grande Guerra, né, ou a Guerra mesmo das Guerras também. E ela foi o que, gente? Foi um conflito bélico global, né, centrado lá na Europa. E haviam 2 grandes grupos, né, lutando, tá? Sendo que o primeiro grupo era uma tríplice aliança, né, formada ali entre o Reino Unido, a França e também a Rússia. E contra quem, né, esse grande grupo eles combatiam ali? Eles combatiam os impérios centrais, né, a Alemanha e também a Áustria, né, Hungria, né? Então eram esses 2 grandes grupos assim, né, de países reunidos, né, que estavam ali combatendo o que foi a Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela trouxe assim várias consequências, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, morreram aproximadamente 9 milhões de pessoas. Isso
reunindo pessoas civis e também os militares, né? Então, o número também de feridos entre militares e civis ficou em cerca de 30 milhões. Gente, foi muita gente, né? Infelizmente, que saiu machucada dessa guerra. Houve também, naquela época, o desenvolvimento de vários armamentos de guerra, né? Por exemplo, os tanques de guerra, aviões de guerra, foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial. E, ao final, né, dessa guerra mundial, houve a desintegração dos impérios otomano e austro-húngaro, né? Aí por aí você vê, né, que foi o lado lá, né, que estava brigando, onde tinha a Alemanha, né, no meio ali, que saiu perdedora nessa guerra, né? Houve também, gente, o surgimento de novas nações da Europa, né? Então, assim como foi destruído os impérios otomano e austro, surgiu quem? Surgiu países como Iugoslávia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia, tá? Então foram vários países aí que surgiram na Europa. Houve também, gente, a ascensão e o fortalecimento dos Estados Unidos, não só no seu cenário político, né, por ter sido um dos apoiadores do lado que ganhou essa guerra, né, mas também a questão política, né. Então, desde então, os Estados Unidos se fortaleceu bastante, né, e até os dias de hoje ele vem prevalecendo, né, como uma das nações que realmente tem esse domínio, né, a nível global. Houve também, na época, a criação da Liga das Nações Unidas, né, que tem até hoje, né, com o objetivo também de quê? De garantir a paz mundial, né? Então, os países não queriam mais que se repetissem guerras, principalmente no tamanho que foi essa Primeira Guerra Mundial, né? Realmente muito destruidora. E houve também, gente, a assinatura do Tratado de Versalhes. Qual era o objetivo desse Tratado de Versalhes? Era impor várias penalidades à então derrotada Alemanha, né? Para que não viesse novamente, né, ter. E aí a gente está nos tempos de hoje vivendo novamente, né, uma guerra, né. Eu espero que essa guerra, claro, ela não se estenda, né, na proporção que foi a Primeira Guerra Mundial, certo? E só retornando aqui mais um pouquinho, né, vamos entender que dessa guerra toda, ela foi base, né, para que tanto nos Estados Unidos, né, aí tem a figurinha aqui, né, circular aqui nos Estados Unidos, né, do engenheiro, né, Frederick Taylor, né, que no ano de 1903, pessoal, ele desenvolveu a administração científica, né, e essa administração científica, ela trazia como ênfase principalmente as tarefas, né? Então, olha, tarefas realizadas, né? Então era esse o objetivo, né? De forma detalhada, determinar para que as pessoas entrassem ali naquele chão de fábrica, vamos dizer assim, né? E desde o gerente, o supervisor e o operacional tivessem ciência de qual era a sua tarefa para ser cumprida, né? E para que ela fosse cumprida da melhor forma possível para que aquela empresa tivesse uma coisa chamada eficiência, né? E também do outro lado, né, quase que ao mesmo tempo ali, né, pelo menos em anos aproximados, surge o Henri Fayol, né? Então esse francês, né, que tem o nome, né, de o pai da administração moderna, né, porque ele realmente, né, se preocupou, olhou para a administração, para ela como ciência, né, ele queria comprovar através do estudo, né, da administração que ela era uma ciência e que a função, por exemplo, administrativa, ela como um todo, a administração era extremamente importante dentro das organizações para que elas tivessem realmente, né, uma eficiência. E a ênfase desse estudo, né, da teoria clássica da administração era a ênfase na estrutura, né? Então, ele realmente, né, se você observar aqui, olha, até trago aqui um corpo humano, né, com um esqueleto dentro, para a gente assim fazer uma similaridade, né, entre o corpo humano e de repente uma organização, tá ok? Porque era mais ou menos isso aí que eles pensavam, né, como estrutura, como várias funções. No teu organismo você vai ter vários suborganismos, né, como por exemplo sistema digestivo, sistema neurológico e por aí vai, né? E todos eles se conectam, né, e tem ali, né, toda uma organização
para que você tenha um bom funcionamento do corpo, né? Isso tudo está estruturado, certo? Então, da mesma forma, ele pensou que dentro de uma organização, as várias partes dessa organização estariam ali, né, estruturadas, né, e teriam essa organização, né, todo um controle e tudo mais para conseguir atingir um objetivo comum, tá? Então, a ideia dos dois, mesmo trabalhando em países, né, diferentes, né, mas países também aliados, que foram aliados na guerra, inclusive, o objetivo deles era o que? A busca da eficiência das organizações. Eles queriam comprovar isso, né? E realmente colocaram em prática e fizeram com que esse modelo ele desse de fato certo. E foi a partir daí que surgiu, né, o que a gente chama da abordagem clássica da administração. Específico nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre a teoria clássica, tá? Da administração. Mas antes disso, eu vou fazer o quê? Uma pequena diferenciação, assim, né? Um comparativo, na verdade, entre essas duas teorias, né? Então, de um lado temos a administração científica, né? Que é lá dos Estados Unidos, criado lá pelo Taylor, né? No ano de 1903, onde ele primava o quê? Pela eficiência no nível operacional, gente. Quando eu falo operacional, é porque o lance dele era a questão das tarefas, né? Então, era algo mais operacional, tá? E também, claro, que ele dava um foco na divisão do trabalho. A abordagem dele era num olhar pensando mais de baixo para cima, ou seja, na organização, né, era do chão de fábrica, né, para cima. Enquanto que na abordagem da teoria clássica, a visão era o quê? De cima para baixo. As ordens vinham de cima para baixo. Então, no entender, né, ali do Fayol, essa cúpula que estava aqui na administração, ela é que deveria determinar, né, quais eram realmente os objetivos da empresa a serem seguidos, as metas, o propósito, né? Realmente traçar uma estratégia. Era uma visão mais ampla, vou dizer assim para vocês, tá? E com relação também aqui na administração científica, era um método mais de trabalho, enquanto que na visão do Fayol era uma visão fisiológica da organização. É aquilo que eu falei para vocês, né? Visão fisiológica, você imaginar um corpo humano, né? Onde ele tem vários subsistemas que eles se conectam e trabalham ali dentro de uma fisiologia, né? Para que tudo dê certo, tá? Dentro, no caso dele, de uma organização. Na administração científica, era principalmente questão da racionalidade do trabalho. O foco, né, principal, né, determinar realmente ali a operação. E enquanto que na teoria clássica havia uma ênfase maior nessa estrutura, né, uma coisa maior, mais ampla, né, dessa organização. Gente, essas aqui são umas principais assim, características, né, que diferenciam entre uma organização e outra, tá? Em uma teoria ali, né, e outra, né, um pensamento e outro do Taylor e também do Fayol. Mas todas essas duas, elas têm coisas muito ali em comuns, né, como essa estrutura mais mecanicista, como essa determinação de ordens, ter o controle, tá? Então, por isso que elas são estudadas de maneiras integradas, né, como abordagens clássicas da administração. E vamos conhecer um pouquinho mais de quem era, né, o Henry Fayol, tá? Henry Fayol, ele nasceu no ano de 1841, né? Ele é o fundador aí da teoria clássica, né? Que ele nasceu na cidade de Constantinopla, né? E faleceu em Paris, vivendo as consequências do quê? Do que foi a primeira revolução, né? Industrial, certo? Aí lembro a vocês, né, que a Revolução Industrial, ela trouxe várias tecnologias, né? Então, desde que descobriram o carvão, né, e surgiu a máquina a vapor, depois veio a eletricidade e com isso várias outras tecnologias que permitiu, né, a automação das organizações e a produção em série, né? Então ele viveu essa época, né, dessa primeira revolução ali também industrial. E mais tarde, né, passado um tempo, ele se tornou adulto, ele também sofreu consequências do que foi a Primeira Guerra Mundial, que nós vimos no primeiro momento dessa aula, né, que trouxe assim várias consequências, tá?
E ele se formou em quê, gente? Ele era engenheiro de minas, né? E entrou inclusive para a empresa de metalúrgica carbonífera, né? Ou seja, aí vem a questão do carvão, né? Na época, na qual ele fez ali a sua carreira, né? E Fayol, ele procurou expor tudo que ele obteve de conhecimento, né? Durante estar trabalhando lá. Ele colocou isso dentro de um livro, né? Chamado Administration Industriale et Generale, né? Então esse livro ele foi publicado em 1916. É por isso que nós dizemos, gente, que na administração essa é uma teoria, né? Porque ela tem base científica e ela vem desse livro, é o que foi publicado em 1916, tá? E mais tarde, tá? Esse livro, né, que é de origem francesa lá, ele foi traduzido lá para os Estados Unidos, né, para os ingleses, no caso, né, perdão, para os ingleses, chamado Ulrich e Gulick, tá? Então, esse Ulrich e o Gulick, eles acabaram acrescentando algumas informações a mais, né, no trabalho principal básico que foi do Henry Fayol, tá? Então, pessoal, o foco dele, durante fazer todo esse grande estudo, né, dessa teoria clássica da administração, foi principalmente na questão da estrutura, sempre pensando nas funções e na estrutura, né, de uma organização. E aí eu aproveito, né, só para relembrá-los, tá, porque nós já vimos em uma outra aula o que era a administração, né, entendendo que ela é simultaneamente, ela é ciência, né? Por quê? Porque ela traz todo um estudo, né? Entendeu? E aí, tanto é que nós temos aqui, né, no ano de 1903, né, a administração científica, e no ano de 1916, que é o que nós estamos vendo específico nessa aula de hoje, o que é a teoria clássica, né, do Fayol, tá? Então, assim, e ela também, ela reúne tecnologia, né, porque ela vai reunir várias tecnologias do conhecimento e também ferramentas, né, e dentro de uma indústria você vai trabalhar com tudo, né, então sejam pessoas, sejam máquinas, né, um administrador, quem está nessa posição de administrar vai lidar com tudo isso. E também é arte, né? Por quê? Porque exige da pessoa que está, né, ali nesse papel de administrador daquele momento na empresa, né, ter criatividade, não só para solucionar os problemas que estão ali postos, né, mas também para criar oportunidades para aquela organização, tá? E dito isso, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui, né, para o nosso grande estudioso, né, o Fayol, certo? E aqui trazendo para vocês o Fayol, né? Deixa eu subir aqui com essas observações. Só um segundinho, pessoal. Opa, vou trazer aqui. Algumas coisas, né, que dentro dessa teoria e que está no material de vocês aí, né, do Chiavenato, ele traz alguns pontos que são interessantes a gente, né, trazer nesse momento, onde ele traz o conceito do que para ele é administrar, né, que está vinculado diretamente à palavra aí administração, tá? Então, para ele, né, para o Fayol, a administração ela é um todo, né, do qual a organização é uma das partes. Aí você fica um pouquinho assim, de repente, confuso. Como assim, professor? A administração é o todo, né? Gente, é o todo, porque ele olhava a palavrinha aqui, ó, organização, tá? Em dois sentidos. O primeiro sentido era a organização como uma entidade social, tá? Na qual as pessoas, elas, claro, vão interagir entre elas, né, para alcançar um objetivo comum, tá? Então, era esse primeiro sentido de organização. E o outro ponto da organização é entendendo a administração como uma das funções, né, administrativas. Sabe aquela questão de planejar, controlar, coordenar? Então, pronto. Entendia nesse sentido, né, a organização como uma função administrativa. Por quê? Era parte ali do processo administrativo, né, dentro de todos esses comandos, essas palavrinhas que eu coloquei para vocês, né, que fazem parte da função administrativa. Só que para o Fayol, né, a administração é algo muito maior. A administração, ela engloba a empresa ali como um todo, né, como algo geral.
como algo que vai além apenas de ser a função administrativa, apenas de você comandar, coordenar, controlar, prever, né? Então, tinham que ter também, dentro de administração, os princípios que ele traz, que são 14 princípios, que nós veremos daqui a pouquinho, um pouco mais na frente aqui nessa mesma aula, tá? Então, para ele, assim, a administração era algo assim imprescindível, algo realmente, né, fundamental, tá? Então, esse é o primeiro ponto que nós vamos fazer essa diferenciação. Passando mais um pouquinho aqui adiante, pessoal. Opa, vamos aqui. Dentro dessa questão toda da administração, o que também o Fayol, né, considera como algo extremamente importante é a figura do chefe, tá? Porque para ele o chefe é a parte mais importante, tá? Por quê? Porque é dele que tudo parte, ou seja, vem tudo do chefe, né? Tudo é demandado do chefe. Por exemplo, a direção, né? O plano, a avaliação daquelas atividades se foram feitas de maneira correta. E para ele, quanto fosse maior o tamanho da empresa, né, mais importância ainda teria a função administrativa para o chefe, tá? E quando eu falo chefe, eu não estou falando somente naqueles que estavam ali, né, vou desenhar aqui uma pirâmide um pouco estranha, viu, para vocês, mas vamos lá. Não somente o chefe, aquele que estava aqui, gente, na cúpula não, da empresa, tá? Mas em todos os níveis, né, da organização, seja no nível operacional, né, que fica aqui embaixo, seja no nível gerencial, que fica aqui pelo meio, né, e seja nesse nível aqui mais estratégico, que está na parte de cima ali, né, na cúpula, ok? Então, de tanta a importância, né, que ele dá nessa função administrativa. E falando em funções, né, aqui opa, só um minutinho. Dá uma reposicionada nisso. Aqui, pronto. E falando, pessoal, aqui em funções, né, o Fayol, ele entende que numa empresa, né, tem pelo menos 6 funções que são básicas. Pode até ter outra, mas assim, essas 6 elas são prioritárias, né? Então, numa empresa tem que ter a função comercial, né? A função comercial, pessoal, deixa eu sinalizar aqui para vocês. Vamos começar a falar dessa, depois a gente finaliza ali, tá? A função comercial, ela está relacionada com a parte o quê? De compra, venda, né? Então, é a parte comercial da organização. Tem uma outra função também chamada a função financeira, né? Essa função financeira, ela está o quê? Relacionada ao gerenciamento da questão do capital, né? Do dinheiro que entra naquela empresa, né? Com as vendas que são realizadas, né? Ou com esse capital que venha também dos sócios da empresa, ou às vezes vem esse capital através de terceiros, né, que é o empréstimo bancário, tá? Então, tudo isso é feito através dessa função financeira. A função de segurança, deixa eu sinalizar aqui para vocês, essa função de segurança, ela está relacionada com a proteção e a preservação dos bens e também das empresas. Então, se vocês observarem nas empresas de hoje, de uma forma geral, quando você chega a uma determinada empresa, ali na portaria mesmo, né, você vai deparar que tem um guardinha, tem uma guardete, né? Essas pessoas, elas estão ali cuidando da segurança do patrimônio daquela empresa. E também elas estão tomando conta da segurança das pessoas que estão ali, né? Então, uma das funções que ele, né, achou bastante interessante. Outra função, tá? É a função da contabilidade, pessoal. Essa função da contabilidade, ela está principalmente relacionada com a questão de fazer o quê? Os registros contábeis daquela empresa, né? Ou seja, os inventários, né? As estatísticas, o quanto vendeu, né? O quanto tem a receber, enfim, vai registrando, né? Na contabilidade da empresa. É um controle importante que tem que ser feito, tá?
E uma outra função é a função técnica, né? Essa função técnica, pessoal, ela está mais relacionada à questão dessa produção mesmo, dos bens ou dos serviços da empresa. Essa função técnica você vai imaginar assim, né, que no chão de fábrica lá, né, tem um engenheiro, tem um supervisor, né, tem o técnico de manutenção, né, tem o técnico do lado da linha. Então, assim, é a questão técnica mesmo, de quem está principalmente ali no que eu vou falar para vocês, né, que é um chão de fábrica, tá? Então, existia uma outra função que, por Fayol, né, a função administrativa é a mais importante de todas, né? Por isso que eu deixei para falar aqui no finalzinho dessa relação, porque para ele é a mais importante. Porque dentro dela vai ter a função o que, gente? Né? Do planejamento para aquela organização. Vai ter também a organização em si, né? O comando, a coordenação e o controle, tá? Agora, essa função administrativa, ela não é realizada, né, em um único setor, não. Para ele entendia que a pessoa que estivesse aqui, por exemplo, um gerente comercial, ele ia ter que ter, sim, essa função administrativa sendo desenvolvida, né? A pessoa que estivesse lá no setor financeiro gerenciando lá também ia ter, né, que, claro, fazer essas funções aí administrativas, tá? E assim como no setor de contabilidade, no setor de segurança, né? E também, né, claro, quem está lá na função técnica gerenciando. Então, é por isso que ele considera ela super importante, porque eu estou falando a palavra setor, pessoal, porque isso aí hoje em dia é de forma mais atualizada, né? Nos dias de hoje, quando é feito um organograma da empresa, você não coloca lá aquela caixinha e coloca a função comercial, né? Não, você coloca ali geralmente o setor comercial, né? É um departamento comercial, tá? Então, por isso que eu estou usando mais esse termo para vocês. Então, por isso que o Fayol, né, entendia que realmente ela tem essa grande importância. E aí, né, vamos detalhar um pouquinho mais sobre essa função administrativa. Só um minutinho. Tá. Sobre essa questão, gente, da função administrativa, detalhando um pouco melhor para vocês, né? Como eu falei, né? O criador realmente da teoria, né, foi o Fayol. Só que ele teve o seu trabalho traduzido para outros países, né, através de estudiosos, que foi o Gulick e também o Urvik, né? Então, assim, eles, quando fizeram a tradução, eles entenderam pelo estudo todo que eles deveriam acrescentar mais algumas funções dentro da função administrativa, tá? Alguns elementos importantes para eles, tá? Mas o que realmente, né, prevalece dentro dessa teoria é o que de fato foi determinado pelo Fayol, que é, por exemplo, o planejamento, né? O que é o planejamento, gente? Ele está relacionado à tarefa de traçar as linhas gerais do que deve ser feito e dos métodos de fazê-lo, a fim de atingir os objetivos da empresa. Ou seja, planejamento é fundamental em qualquer empresa, em qualquer organização, porque é do planejamento que você vai ter ali o que a gente fala, né, que é o planejamento estratégico, né, que é o maior daquela organização, e depois dali vai sair os planejamentos ali, né, no seu sentido gerencial, operacional, certo? Mas ele aqui realmente vai determinar os objetivos daquela organização e também as metas a serem ali atingidas, né? Vamos aqui, o segundo, que é organização. A organização, né, é um estabelecimento da estrutura formal de autoridade, por meio do qual as subdivisões de trabalho elas são integradas, definidas e coordenadas para o objetivo, né, daquela organização. Então, é o sentido mesmo de organização, né, colocar cada coisa em seu lugar de maneira organizada. Uma outra função é o que? Comandar, né? A função comandar, pessoal, ela está relacionada ao fato de você de dar ordens, né, para aqueles que estão ali subordinados, né, ao papel ali de quem está na figura do administrador. A função aqui também, né, coordenar, ela está mais relacionado ao estabelecimento entre as várias partes que tem ali do trabalho, né, um processo de coordenação
para que as coisas sejam feitas da melhor forma possível, né? Então você tem que dar ali uma coordenação no que tem que ser feito dentro daquela organização. E aqui temos também o controlar, né? Esse controlar é quando você estabelece controles para saber se aquilo que foi previamente determinado dentro da organização, se aquilo ali está sendo realizado da melhor forma, né? Se realmente está atingindo ali os objetivos, as metas estão sendo cumpridas. E como que você faz isso? Através do quê? Do controle, né? E aqui, pessoal, olhando para o ladinho, né, o Ulrich ele acrescentou mais algumas coisas, como a função de assessoria, tá? Assessoria tem muito a ver com questão de lean staff, né, dentro de uma organização, onde vem pessoas especialistas, né, pessoas contratadas de fora, né, muitas vezes para dar uma orientação ali na empresa, né. Direção, né, no sentido mais de dirigir, né, então ali está a figura do administrador, tomando decisões, né, ali o mais assertivas possíveis para dirigir, né, aquelas pessoas que estão sob o seu comando. Informações também, né, é importante relacionado à questão da comunicação dentro de uma organização, como que ela flui, né, orçamento, né, ele entendia que orçamento era algo importante, que está relacionado à parte financeira, né, o quanto você determina de orçamento para cada setor, né, para que aquele setor possa cumprir devidamente as suas funções. E o outro autor também aqui, né, o Ulrich, ele já acrescentou a questão da previsão. Essa previsão, ela tem a ver com prever, né? Tem a ver um pouco aí com a questão do planejamento, né? De você olhar adiante, né? A investigação, né? Você analisar as coisas ali para saber o que está dando errado, né? E de repente você consertar aquilo e ir um pouco mais para frente, tá? Então, pessoal, essa aqui foi de forma mais um pouquinho detalhada, né? A função administrativa, dentre as 6 funções que foram estabelecidas pelo Fayol, que é importante ter dentro de uma organização, a função administrativa por ele é considerada mais importante. E quem exerce essa função, né? Essa função é um papel primordial, né, segundo ele, do administrador, né? Então, um administrador, pessoal, ele vai fazer o quê? Né? Ele vai organizar, ou seja, ele vai, só iniciando por aqui, primeiro ponto, né? Ele vai prever, né? Então, prever o que? Ele vai olhar para frente o futuro, né? Traçar uma programação, né, de ação do que vai ser realizado pelaquela empresa. Depois vai fazer o que? A questão da organização, que é constituir um duplo organismo, né? Então, ele tanto vai organizar os recursos materiais daquela organização, cada coisa no seu lugar, né? E também as pessoas, que é o lado social da organização, né? Cada pessoa com a sua competência, né? Vai estar atuando em um setor específico para que ela atue da melhor forma possível. Comandar, né? Comandar, ele vai, no caso, dirigir e orientar, né, o pessoal, vai dar direcionamento ali, né? O correto, né? Coordenar é ligar, é unir, é organizar, né, todos os atos e esforços de maneira coletiva. E o controlar, né, que é verificar, né, que tudo ocorra de acordo com o que foi lá estabelecido dentro daquela organização. Então, com isso, pessoal, para o Fayol, ele define o ato de administrar como. O que é administrar para o Fayol, pessoal? É prever, organizar, comandar, coordenar e controlar as funções administrativas, envolve os elementos da administração, ou seja, realmente ali é função primordial do administrador, tá? Então, essa aqui é uma definição do Fayol. E uma das contribuições também, né, que o Fayol traz para a administração, junto, claro, né, com o Frederick Taylor, né, que é lá da outra teoria que nós estamos tratando agora, mas assim, né, eles queriam realmente olhar para a administração como ela sendo, gente, uma teoria, né, de fato sendo uma ciência, por isso que foram feitos esses vários estudos, né, tá? E assim, olha, eles entenderam, né, esses dois autores clássicos, tanto Taylor quanto Fayol, né, que a teoria da administração, ela se baseia num dos pontos principais, que é ter a divisão do trabalho. Só que além desse trabalho, né, ele ser dividido, né, dentro de uma organização, ele também tem que ter especializações,
tá? Porque você diz assim, ok, aloquei pessoas, por exemplo, no setor de produção, né? São pessoas técnicas, são engenheiros que entendem lá da produção, eles têm lá essa especialização, eles vão ficar divididos, né, nessa área aqui que é a produção, ok? Só que aí também eu tenho que ter, por exemplo, um outro setor, né, que é o setor de qualidade, onde também eu vou ter engenheiros, pessoas especialistas, né, em analisar a qualidade daqueles produtos dentro daquela organização. Então, eles estão aqui separados, né, dentro dessa divisão ali do trabalho, e eles vão fazer aí esse processo de análise da qualidade, tá? E os recursos humanos, né, que seria o RH, é onde ele vai fazer o quê? O processo de seleção, né, da competência dessas pessoas para conseguir alocar elas, né, no melhor setor, vamos dizer assim, né, para aquela especialidade daquela pessoa, tá? E eles entendiam também que deveria haver nisso tudo, né, o processo de coordenação, né, e também havia atividade de linhas, tá? Essas linhas, pessoal, elas são linhas de autoridade, tá? Então, deixa eu limpar novamente aqui, né, vamos colocar linhas de autoridade. Então, se você observar nesse organograma, tá? Esse desenho aqui a gente chama aqui de organograma, né? Então, assim, haviam essas linhas aqui, ó, né? Aqui de responsabilidade, onde você vê que tem uma autoridade maior, né, que é um diretor geral, por exemplo, da empresa, né, uma autoridade maior, e ele está delegando, né, nessa linha, que é uma linha de comunicação de cima para baixo, né, ele vai delegando aí e ele também tem responsabilidade, certo? Mas, por outro lado, também haviam linhas, pessoal, de comunicação, né, que se dá aqui nessas laterais, né, entre um setor e outro. Então, também essa comunicação, tá? E uma outra questão que eles trouxeram também bem interessante é o papel da assessoria, tá? Assessoria, nos organogramas atuais, a gente coloca assim, tipo assim, uma linhazinha pontilhada, tá? Por que essa linha pontilhada, pessoal? Porque quer dizer que são setores, né, que existem, que estão correlacionados, né, ali àquela empresa, porém não são formados necessariamente, tá, por funcionários daquela organização. Por exemplo, uma assessoria jurídica, né? Uma empresa ela pode contratar um escritório jurídico, né, para resolver as questões, né, realmente de contrato, né? Às vezes a questão também, sai um funcionário de uma empresa, entra com uma ação judiciária ali no setor, na vara trabalhista, né? Ali, então tem que ter, né, o setor jurídico para ir lá resolver aquela situação, certo? E assessorias de uma forma geral, tá? Então, a isso se chama de lean staff, né? Então, são especialistas, né, que estão, digamos que teoricamente, né, fora da estrutura, né, formal daquela organização, mas que eles prestam assessoria, tá? Para que aquela organização ela possa caminhar, fluir, sem ter que muitas vezes, né, formar necessariamente ou contratar um advogado, né? Estou usando aqui o exemplo da assessoria jurídica, contratar um advogado para fazer parte do corpo funcional daquela organização. Não, contrata um escritório jurídico, lá já tem especialistas para tratar com isso, ok? Então, esses foram alguns pontos muito relevantes, né, dentro dessa teoria que foram trazidas e são aplicadas, né, até os dias de hoje. E com relação, gente, à estrutura formal, né, que é uma outra contribuição também deles, o que nós temos aqui nessa estrutura formal, sair aqui um pouquinho, da teoria clássica, né, que eles trazem, onde eles colocam aqui, olha, nesse sistema, tipo assim, uma pirâmide, né, se você observar aqui, né, uma pirâmide, onde eles fazem, né, essas determinações, né, de divisão de trabalho, onde vai ter lá embaixo, vai ter funcionários que estão na base daquela organização, acima deles vai ter os supervisores, né, depois vem os gerentes, diretores e os presidentes, né. Então, se você parar para pensar, né, desde 1916, 1930, por aí, que quando surgiram essas teorias, né, que até os dias de hoje isso aí é aplicado dentro das organizações, né, que usam ainda, né, esse tipo de organização no seu sentido realmente formal. E a palavra chave realmente, né, o ponto-chave dessa teoria é que eles dão realmente um enfoque de maneira prescritivo, né, e normativo.
Mas como assim, professora? Prescritivo, tá? Prescritivo por quê? Porque quando você adentra numa organização, né? Vamos supor aqui que você foi contratado ali como um gerente, tá bom? Vou pegar esse exemplo aqui para vocês. Quando você entra naquela organização, você vai ter uma descrição, né, das funções que você irá ali desempenhar, né? Olha, como gerente você vai coordenar, vai controlar, não sei o que mais lá e tal, né, da equipe, você vai gerar relatórios. Então, assim, está prescrevendo, já estou detalhando ali, né, o que aquele gerente vai fazer. E também normativo, por quê? Porque, para além daquela descrição do cargo, existem normas, tá, dentro daquela organização que aquele gerente tem que seguir. Ele não vai poder fazer tudo da cabeça dele do jeito que der e vier. Não, ele vai ter que seguir as normas daquela empresa. Então, é o que dizemos aqui, né, que é a velha receita de bolo, né, para que dê certo dentro de uma organização de maneira formal, né. Só que assim, a organização formal ela tem as suas vantagens, né, mas também tem as suas desvantagens, né. Então, a ordem ali direta, vendo de um chefe de forma direta, né, porém, por outro lado, é uma empresa assim que ela se torna, né, por ser muito formal demais, né, é muito mais rígida, né, para se adaptar a essas flexibilidades que hoje em dia, né, o mercado nosso atual ele pede, né, com essas mudanças constantes que nós temos. Então, uma outra observação é que a teoria clássica, ela entende, né, a organização nesse sentido, como uma estrutura, como algo formal, né, que tem partes, né, e essas partes todas elas estão relacionadas entre si, né. Então, é esse o enfoque principal, né, trazido aí pela teoria clássica, tá? E aí, já trazendo para os dias de hoje, né, eu mostro aqui para vocês, né, que esse seria um modelo um pouco mais, né, aproximado de organograma, né, do que é um modelo funcional de departamentalização. Pessoal, para pensar, existe ou não existe isso hoje, né? Existe, certo? Então, a ideia básica era de que quanto mais departamentalizada a organização, mais ela seria eficiente. Por quê? Porque cada pessoa, né, estaria ali alocada, né, num setor específico, e com isso essa pessoa estaria sendo ali melhor controlada, melhor gerenciada, né, para realizar realmente, né, a sua função no final. E vamos aqui, né, avançando um pouco mais para os princípios, né, dessa teoria clássica, tá? A teoria clássica, ela trouxe 14 princípios, que eu vou passar aqui mais rapidamente, porque isso tem no material de estudo de vocês, tá? Então, vou passar um pouquinho de maneira mais breve. O primeiro ponto seria entender, né, que a administração ela deve se basear em leis, em princípios, por isso que ela é uma ciência, né? Então, o primeiro tópico seria, como eu falei para vocês, um grande ênfase na divisão do trabalho. Então, tudo especializado por tarefa, por departamento, tudo isso para aumentar a eficiência. Outro ponto, que deveria ter ali em cada departamento, né, a autoridade, também com ela vem as responsabilidades, né, então um comando, uma ordem de forma bastante direta ali na equipe, né, do que está sendo feito, na prestação de contas, né, e também para que haja ali um equilíbrio. Também essas pessoas têm que seguir o quê? Uma disciplina, né, então ela tem que ter ali obediência, né, um comportamento, né, que seja previamente estabelecido pelaquela organização. E avançando um pouquinho mais adiante aqui, né, nos princípios, tem também, né, o entendimento do princípio da unidade de comando. O que é essa unidade de comando? Cada empregado ele deve receber ordem apenas de um superior. Então aqui, ó, tá aqui, vamos dizer aqui, né, o general dando aqui comando aqui, né, nos soldados, de repente, né? Então, um único comando. Por quê? Teria que ser uma única unidade, né? Ou seja, o plano de uma pessoa aqui individual, ele não tem que se sobressair da empresa, não. É o da empresa que tem que sobressair, né, a qualquer plano de maneira individualizada, certo? Subordinação também, né, desses interesses individuais aos gerais, que eu acabei falando aqui para vocês há pouco. Seguindo mais adiante, vamos aqui nos princípios, né, entendendo que também, né, na visão do Fayol, as pessoas elas tinham que ser remuneradas de maneira justa, né, e isso aí também, essa remuneração, né, a partir desse momento, não era mais somente na questão financeira, tá, mas em premiações, né, começou a olhar, né, foi um princípiozinho ali entendendo, né, da satisfação,
né, das pessoas, ainda não de maneira tão ampla como nós temos nos dias de hoje, né? O estudo motivacional, da satisfação, ainda não era isso, mas era um pequeno princípio, certo? Também, né, no entendimento lá de Fayol, tinha que haver uma centralização, né? Então uma concentração na autoridade, né, do topo que vinha para a organização, tá? Então é aquele desenho lá que eu volto a fazer para vocês, né, nesse sentido piramidal aqui da cúpula, né, onde ficaria ali concentrado. Cadeia escalar, né? É a linha de autoridade que vai do escalão mais alto até o mais baixo. Então, né, é nesse sentido, do mais alto para o mais baixo, tá? As funções, os princípios e assim iam sendo distribuídas nessas responsabilidades. E a ordem, pessoal, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem tanto dos materiais, né, dos recursos materiais são distribuídos, né, alocados de maneira adequada, e também o recurso, né, no sentido das pessoas, tá, que realmente precisam, né, estar exercendo a especialização em um lugar diferenciado. E seguindo mais um pouquinho aqui adiante, pessoal, vamos aqui, né, já estamos quase finalizando, os princípios, né, temos aqui o princípio da equidade, tá? Então, no princípio da equidade, entendendo assim que seria uma questão da justiça, né? E essa justiça ela vem para querer conseguir o quê? Um sentido de lealdade, né? Daquela equipe que está seguindo aquele determinado líder ali, né? Tratar de maneira justa as pessoas. A estabilidade pessoal também. Porque, pessoal, numa empresa, quando tem uma alta rotatividade, ou seja, contrata alguém no dia, passa uma semana, aquela pessoa ela é demitida, né? Então, poxa, o que a pessoa aprendeu ali naquela uma semana vai ser perdido, entra e chama outra pessoa, ensina tudo de novo. Então, isso vai gerar uma ineficiência para a organização, tá? Então, o ideal é que tenha o mínimo de rotatividade possível na organização. Esse que é o ideal. Iniciativa, né? Iniciativa é a capacidade de visualizar um plano e assegurar, né, pessoalmente o sucesso, né? Então, iniciativa é algo cobrado constantemente, né? Isso era desde 1916 até o dia de hoje, né? Numa equipe você tem que ter iniciativa para fazer as coisas. E um espírito de equipe, né? Então tem que ter uma harmonia entre essas pessoas, né? Que realmente é a grande força da organização, que dá liga, né? É você ter esse espírito de equipe. Tá? Então, esses foram os 14 princípios, né, traçados aí pelo Taylor e que são empregados, muitos deles, né, são empregados até os dias de hoje nessas organizações. E aí, partindo aqui para o nosso finalzinho, né, temos aqui as considerações, tá? Essas considerações, pessoal, coloquei até aqui a Torre Eiffel, né, lá de Paris, só para relembrá-los, né, da questão da França aí, né, onde surgiu a teoria clássica, né. Então, quais são essas considerações, certo, pessoal? É que junto a esses 14 princípios constitui o quê? Uma prática efetiva da administração. Como eu falei, a administração ela é ciência. Isso foi testado e comprovado que dava certo, que aumentou de fato a eficiência das organizações. De maneira perfeita? Claro que não, né? Tanto é que surgiram outras teorias após, né, a teoria clássica aqui, né? E muitas sofrendo realmente, atribuindo críticas, né, a ela. Então a teoria clássica também, gente, ela permanece amplamente utilizada, né, até hoje, né, dentro da administração. E com relação às críticas, né, Fayol ele desconsiderava aspectos psicológicos e sociais dentro da organização, o que torna a organização torna-se de maneira incompleta, né? Por quê? Porque hoje, né, nós temos conhecimento através de outras ciências, aí, teorias da administração, que dentro de uma organização você tem a estrutura de maneira formal, né? E você também tem a estrutura de maneira informal, né? Essa estrutura de maneira informal, eu não sei se já comentei com vocês, mas nessa rede ali informal, né? Onde corre ali a rede peão, né? Onde funcionários de vários setores diferentes, eles se conectam, sentam para conversar, né? Então é uma rede informal que se forma dentro da organização, tá? Mas naquela época, o Fayol ele não olhava para isso não, né? Ele só entendia que cada um tinha que estar na sua caixinha. Tá? Então, de maneira formal, exercendo um papel aqui tenha sido, né, atribuído àquele gerente, aquele chefe, aquele supervisor, enfim, aquele operário.
E outra coisa também, né? Apesar de todos os estudos, né, feitos ali pelo Fayol também, né, se diz que muita coisa, né, ele foi usado mais baseado em experiências diretas que foram aplicadas nessas empresas, né, e no pragmatismo, né, do próprio Fayol. E um ponto também de crítica é a obsessão, né, do Fayol pela questão do comando, né, por controlar muito as pessoas, tá? Então, pessoal, essa aqui, né, foi apresentada para vocês a teoria clássica, né, do ano de 1916, desenvolvida pelo rei Fayol lá na França, tá? E essas aqui são as nossas referências bibliográficas, tá? Em relação a esse estudo. No mais, pessoal, muito obrigada, tá, por terem ficado até aqui esse momento, terem tido atenção. Espero que vocês tenham realmente aprendido aqui nessa aula sobre todos esses princípios, né, o que é uma estrutura formal, o que era administração para o Fayol, né, e que muito disso ainda é usado até os dias de hoje, porque a administração ela é ciência, ela é tecnologia e também ela é arte. Muito obrigada.